Vamos falar sobre o cumprimento de sentença no processo civil brasileiro? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E se você gosta dos meus conteúdos, se as minhas videoaulas são úteis para você, meu aluno, minha aluna, você que está me assistindo, eu já peço encarecidamente para você deixar um like aqui embaixo, para você fazer a sua inscrição e deixar um comentário, explicando se foi útil para você. Por quê? Gravar essas videoaulas, isso me dá muito trabalho, mas eu faço para poder facilitar, para poder otimizar, para também deixar democratizado, o acesso ao conhecimento aqui no YouTube. Então, quando você interage de volta comigo, você me ajuda muito, ajuda a me manter mais motivada para seguir aí produzindo conteúdos para vocês. E para a nossa aula de hoje, de cumprimento definitivo de sentença no processo civil, o autor de referência é o professor Alexandre Freitas Câmara. Então eu vou colocar o link aqui embaixo, do livro, da obra que eu utilizei para preparar essa videoaula. Então se você quiser fazer este investimento ou simplesmente para conhecer a obra que eu utilizei para preparar essa videoaula, é só você clicar no link que está aqui embaixo. Gente, quando a gente fala do cumprimento definitivo de sentença, vocês sempre vão lembrar que o processo civil hoje, ele é o chamado processo sincrético, ou processo misto. O que significa dizer que a regra é um processo único que é dividido em fases. Então, nós temos, portanto, a fase de conhecimento, que é aquela fase em que eu busco obter junto ao Poder Judiciário, a declaração, o reconhecimento de um direito, então a fase de conhecimento, e eu tenho a fase de cumprimento de sentença, que é a fase do procedimento executivo do título judicial. Então, é a fase em que eu executo, entre aspas, porque aqui a gente não está falando do processo de execução autônomo, a gente está falando do cumprimento de sentença. Então, é a fase, digamos assim, de procedimento executivo, do título judicial, que é a fase do cumprimento de sentença. O professor Alexandre Freitas Câmara, ele destaca que este cumprimento definitivo de sentença é para títulos judiciais definitivos, ou seja, nós estamos falando de decisões judiciais transitadas em julgado e aqui, nesse caso específico, que reconhece uma obrigação de natureza pecuniária. Quando a gente fala em cumprimento de sentença, a gente tem um procedimento padrão de cumprimento de sentença, que é regulado aí pelos artigos 523 a 527 do novo Código de Processo Civil, e a gente tem dois procedimentos especiais, um destinado ao cumprimento da decisão judicial que reconhece obrigação de prestar alimentos e outro procedimento especial quando executado é a fazenda pública. Aqui hoje eu vou falar sobre o procedimento padrão e vou falar de uma forma breve sobre o cumprimento de sentença em ação de alimentos, ok? Então vamos ao procedimento padrão primeiro. O procedimento executivo ele vai ter início mediante requerimento do exequente, daquela pessoa que está promovendo o cumprimento de sentença, do vencedor do processo de conhecimento. E ele deve ser instruído, que o procedimento executivo ele tem início por requerimento do exequente, está no artigo 523 do CPC. E ainda este requerimento, que é feito por meio de petição simples nos próprios autos do processo, ele deve ser instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme o artigo 524. Então, eu, advogada, vou fazer uma petição requerendo o cumprimento de sentença, vou encaminhar essa petição para o juízo da vara, o mesmo juízo que julgou o processo de conhecimento. Então, eu indico ao juízo competente, indico o número que já foi atribuído para o processo de conhecimento, e vou requerer o cumprimento de sentença.
O que essa petição vai ter? A petição vai ter o nome completo e o CPF ou CNPJ das partes, exequente e executado. Lembrando que o CPF e o CNPJ ele pode até ser dispensado, a depender do caso, né, se já constar nos autos. E é provável que conste, porque as partes geralmente elas são qualificadas, né, lá no processo de conhecimento. Então, sempre, né, observar as regras referentes à qualificação das partes da petição inicial. Então, nome completo e CPF ou CNPJ das partes, índice de correção monetária adotado e os juros aplicados e as respectivas taxas, porque eu vou incluir uma planilhinha com o demonstrativo atualizado do crédito. Então, sobre a dívida, né, vai incidir aí juros, né, correção monetária. Então, eu tenho que indicar quais índices que eu tomei de referência. Termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária utilizado, né? Periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. Esse tipo de item é mais comum quando a gente está falando de débito que envolve aí como credor na instituição financeira, né? Que cobra juros sobre juros. Via de regra, isso não vai conter na maior parte das petições do cumprimento de sentença. Especificação, né, de eventuais descontos obrigatórios realizados. Então, nós estamos falando do 524, né, requisitos que a petição inicial vai ter de cumprimento de sentença. Perdão, não é uma petição inicial, é uma petição de cumprimento de sentença, é uma petição simples nos próprios autos. Então, nome completo das partes, né, CNPJ ou CPF, índice de correção monetária utilizado, né, juros aplicados e as respectivas taxas, termo inicial e final dos juros e da correção monetária utilizada, periodicidade de capitalização dos juros, né, isso aí é para situações de juros compostos, só se for o caso, especificação, né, de eventuais descontos obrigatórios realizados. E, por fim, é adequado, né, o CPC manda indicar a indicação sempre que possível de bens do executado passíveis de penhora. É o artigo 524, inciso 7º. Então, quem está pedindo o cumprimento de sentença, né, já indica nessa petição aí bens do executado passíveis de penhora. E aí, estando corretamente elaborado, né, o requerimento do cumprimento de sentença, segundo o professor Alexandre Freitas Câmara, deverá o juiz determinar que seja o executado intimado, né, de algumas das formas previstas no 513, parágrafo 2º, para o executado efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, acrescido de custas, né, se houver, se não for o caso de justiça gratuita. E aí, se o executado, ou seja, se o devedor fizer o pagamento integral no prazo de 15 dias, né, o credor levanta o valor e está encerrado o processo. Nunca vi isso acontecer com essa facilidade. Se não for efetuado, né, o pagamento no prazo de 15 dias, que é o mais comum de acontecer em cumprimento de sentença, incide sobre o valor pretendido, né, pelo exequente uma multa de 10% sobre o total do débito, além de honorários advocatícios também de 10% sobre o valor do débito. Então, não pagou no prazo de 15 dias, 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. Lembrando que esses 15 dias, né, serão corridos em dias úteis, ok? Serão contados, perdão. São 15 dias contados em dias úteis. O novo CPC, a contagem de prazos é em dias úteis. E se o executado, neste prazo de 15 dias, ele fizer o pagamento parcial, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o saldo, ou seja, vão incidir sobre aquele valor que ele não pagou. E aí, ultrapassado o prazo de 15 dias, né, sem que tenha havido pagamento voluntário do crédito exequendo, começa a correr um novo prazo, também de 15 dias úteis, independentemente, né, de penhora ou de qualquer outra intimação, para o executado apresentar a sua defesa. Essa defesa é chamada de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme prevê aí o artigo 525 do CPC.
Então, cumprimento de sentença, 15 dias úteis para o executado poder pagar. Se ele não pagar, incide aí a multa de 10% e honorários advocatícios de 10%. E uma vez que finaliza o prazo para ele pagar, independentemente de penhora, de outra intimação, começa a correr o prazo também de 15 dias úteis para ele apresentar o seu cumprimento de sentença, ok? A impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o artigo 525 do CPC. E aí, só explicando rapidamente o cumprimento de sentença em ação de alimentos, pessoal, a gente tem dois ritos, né? Quando se trata de cumprimento de decisão judicial que tenha reconhecido a obrigação de prestar alimentos, a gente tem dois ritos, né? A gente tem um procedimento especial, que é regido pelo artigo 528 a 533, e a gente pode adotar também o rito do procedimento geral do cumprimento de sentença, que foi este que eu acabei de falar para vocês. Então, este procedimento especial no cumprimento de sentença da ação de alimentos, que é regido pelo artigo 528 a 533 do novo Código de Processo Civil, ele só pode ser empregado para execução das 3 prestações alimentícias imediatamente vencidas, né, as 3 prestações imediatamente anteriores ao requerimento executivo e das demais, né, que se vencerem no curso do processo. Porque nós estamos falando do cumprimento de sentença pelo rito da prisão. Então, este procedimento especial é para o exequente, né, cobrar as 3 pensões alimentícias vencidas antes de se dar início ao procedimento e mais as que vencerem, né, ao longo do cumprimento de sentença, e aí sob pena de prisão. Né? Para as prestações vencidas anteriormente, a doutrina entende que elas perderam, né, o caráter alimentar, né? Porque afinal de contas, se a criança ou o adolescente conseguiu sobreviver, né, sem estes alimentos, não justifica aí o pedido pelo rito, o cumprimento de sentença pelo rito de prisão. Então, para o débito antigo de alimentos, né, os alimentos que não estão sendo pagos aí há 6 meses, há 1 ano, só o procedimento padrão do cumprimento de sentença já será adequado. E aí, o professor Alexandre Freitas Câmara, né, ele fala que já que tais prestações, as antigas, em razão do decurso do tempo, já terão perdido o seu caráter alimentício, né, assumindo uma natureza meramente indenizatória. E aí nós estamos falando, né, do cumprimento de sentença pelo rito da expropriação, que é esse cumprimento de sentença do qual eu já falei. Com relação ao cumprimento de sentença pelo rito da prisão, que vai do artigo 528 até o 533 do Código, como é que funciona, né? Optando o credor, que geralmente é a genitora, né, da criança ou do adolescente, ela que representa, né, o credor, que é a criança ou adolescente, a genitora é a representante legal. Então, optando o credor por promover a execução da prestação alimentícia pelo procedimento especial, o juiz ele manda intimar pessoalmente o executado, né, para que no prazo de 3 dias ele tome uma das seguintes atitudes. Então, ou ele efetue o pagamento do débito, ou ele prove que já pagou, talvez por um recibo, né, juntado nos autos, ou que apresente uma justificativa razoável da impossibilidade de pagar. Então, como aqui o menor, né, que necessita desses alimentos, a criança ou adolescente, tem urgência, o prazo é de apenas 3 dias úteis. E aí, caso o executado, né, neste prazo de 3 dias, pague o valor integral da dívida ou comprove que ele já tinha efetuado o pagamento, o processo será extinto. Às vezes acontece porque o devedor de alimentos tem medo da prisão, né? É uma questão muito questionável na prática, mas que funciona. Porém, o executado ele pode apresentar uma justificativa explicando, né, por que ele está impossibilitado de pagar estes alimentos. Aí o juiz, caso ache a justificativa razoável dele, né, ele vai suspender o processo até que desapareça a causa da impossibilidade. Difícil de acontecer, né, mas o Código traz a previsão, artigo 528, parágrafo 2º.
E o que é mais comum de acontecer, né, se o executado, neste prazo de 3 dias, ele não pagar, não provar que pagou e nem apresentar justificativa aceita pelo juízo, deverá ser determinado o protesto da decisão judicial, ok? E, além disso, deverá ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos pelo prazo de 1 a 3 meses. Lembrando que, como o professor Alexandre Freitas Câmara explica, essa prisão ela é um meio de coerção destinada a pressionar psicologicamente o devedor para que ele efetue o pagamento. Tanto é que, assim que ele paga a dívida, o juiz deve imediatamente suspender a ordem de prisão. O código fala ainda, né, que a prisão do devedor de alimentos deve ser cumprida em regime fechado, mas o preso que deve alimentos deve ficar separado dos presos comuns, aqueles presos por razões penais, ok? Lembrando que o cumprimento da prisão não exime o devedor de alimentos de efetuar o pagamento das prestações devidas, ok? E caso o executado seja servidor público, civil ou militar, né, diretor, gerente de empresa, ou mesmo um empregado CLT que trabalhe com vínculo empregatício, o exequente pode pedir, né, para o juízo da execução que determine o desconto em folha do pagamento da importância da prestação alimentícia, artigo 529, ok? Inclusive é possível pedir até o pagamento, né, parcelado, pedir o desconto do pagamento parcelado dos alimentos vincendos e também para satisfazer o crédito referente às prestações de alimentos que já foram vencidas, né? Só você pedir o parcelamento, lembrando que a pessoa não pode, a soma dos descontos, né, referentes a esses pagamentos para alimentos, não pode ultrapassar 50%, né, do que ganha e dos ganhos líquidos do executado. Ok? Além disso, o 530 fala, né, que pode o exequente prosseguir a execução praticando aí atos executivos necessários, a penhora, a avaliação e expropriação dos bens do executado, né, para poder satisfazer o crédito. E nesse caso serão aplicadas as regras, né, do processo de execução autônomo, ok? Lembrando que tem duas questões super importantes que eu ainda tenho que falar de cumprimento de sentença em ação de alimentos. Então, olha só, o professor Alexandre Freitas Câmara, ele explica que, caso o juiz verifique que o executado tem, no curso do procedimento executivo, uma conduta procrastinatória, ele deverá, se ele reputar presentes indícios da prática do crime de abandono material, né, que está lá no artigo 244 do Código Penal, o juiz precisará informar, né, dar ciência ao Ministério Público deste fato, ok? A segunda coisa que você precisa saber é de que o direito da criança e do adolescente de receber alimentos está relacionado à dignidade da pessoa humana, né? E ele é protegido aí por uma série de institutos. Especialmente ele é previsto, né, também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem o princípio da dignidade da pessoa humana, nós temos o princípio, né, da prevalência do melhor interesse para a criança e para o adolescente. Então, a criança e o adolescente, eles são pessoas em desenvolvimento que precisam ser protegidas pela família, pelo Estado, pela comunidade, né, por todos aqueles que os cercam. Por isso que existe aí essa possibilidade de prisão civil para o devedor de alimentos, ok? Um grande abraço e até mais!